Voltamos para a nossa segunda parte e vamos conversar mais a respeito de modificações, de pintura, das faixas e coisas. Qual é a programação que está sendo feita nesse sentido? Porque há muita mistura das cores. Nós temos, vou citar o exemplo nosso que nós usamos todos os dias. Aqui, de frente a Quero Quero, tem uma parte ali onde fica estacionado um carro da revenda e atrás dá para estacionar um. Mas a gente não tem bem certeza, porque está apagada a pintura. Aqui todo mundo estaciona. Depois daquela multa ali, eu deixei de estacionar lá e passei para o outro lado. Aqui mesmo de frente o jornal tem espaço. Esses dias fizeram uma pintura e deixaram um espaço mais ou menos bem maior do que esse aqui, em que ficou a pintura antiga. Então a pessoa não sabe até onde ela pode ir. Poderia estacionar 2 carros, acaba estacionando só um, porque ele fica no meio. Está sendo feito um trabalho nesse sentido. Seu Oswaldo, isso é muito importante que o senhor está colocando. Vamos deixar bem claro, a lei de trânsito é bem clara, tá? Pintura não tem validade nenhuma, tá? O que vale é a sinalização vertical, ou seja, é a placa. Se o senhor quiser pintar na frente da sua casa de amarelo, de vermelho, de azul, de preto, o senhor pode estacionar, pode pintar, porque não tem validade nenhuma. O amarelo não tem validade nenhuma. O que vale, a lei de trânsito é bem claro, o que vale é a sinalização vertical, ou seja, a placa. Se existir uma placa proibido estacionar, ou proibido estacionar e parar, aí sim, aí o senhor não pode estacionar. Certo? Agora, se só tiver uma pintura de solo no cordão da calçada de amarelo, não tem validade nenhuma. Mas a nossa multa foi justamente no lugar rebaixo de calçada. Hã? É diferente, é rebaixo de calçada. O que vale na então tem mais uma coisa, tem o rebaixo de calçada e mais a placa. Exatamente. Essas duas coisas. O que acontece? Bem claro, ó. Por exemplo, as pessoas costumam ligar para o departamento de trânsito e solicitar a pintura do cordão da entrada da garagem dela. Não tem validade nenhuma o amarelo da pintura da calçada, da entrada de carro. O que vale é o rebaixo da entrada do carro, né? Então está vindo o cordão da calçada, daqui a pouco fez a entrada do carro, correto? Aí não pode se estacionar. Mas essa pintura que tem, por exemplo, na rua, nessas ruas, o azul, está ali pintado, ali diz que pode, mas se tiver um amarelo, pode também estacionar? Se não tiver placa proibindo, pode. Não quer dizer nada, a pintura de solo não quer dizer nada. E uma coisa que eu venho batendo na tecla, Lajeado tem um costume que está fora da legislação de trânsito. Isso não é da minha época, já é de épocas bem remotas, para o senhor entender. A pintura azul do fio de calçado, do cordão da calçada, que é o estacionamento rotativo no município de Lajeado, a pintura azul indica o que, seu Oswaldo? Indica deficiência física. Então, o correto seria o cordão da calçada do rotativo está pintado de branco. E a placa é que indica o estacionamento rotativo. E de quem é essa responsabilidade? Nós teríamos que, o departamento de trânsito teria que fazer esse reajuste. Só que se nós formos mexer hoje, vai complicar muito o condutor, vai confundir o condutor. Se então está dando certo, está funcionando bem, deixa-se assim. Mas repito para o senhor, o que vale, a legislação é bem clara, o que vale é a placa, ou seja, é a sinalização vertical, não é a horizontal, não é a pintura. Pintura não existe em legislação de trânsito. Mas imagina, isso é uma coisa que eu me baseava na pintura. Exatamente. Claro, nas placas também, mas principalmente na pintura, que eu tinha. Para o senhor ver como nós somos... Outra coisa que a gente nota, por exemplo, bastante, né? São garagens que não estão sendo ocupadas. A gente sabe que não estão sendo ocupadas e está ali. Se não tem na frente de uma garagem a placa, eu posso estacionar na frente da garagem? O que acontece é o seguinte... Se não tem o rebaixamento? Isso. O que acontece é o seguinte, ó, muitas vezes a garagem que o senhor tinha no projeto de um prédio, por exemplo, como uma garagem, ele passou a ser comércio. Um exemplo, né? Ele passa a ser comércio. Constatado que é um comércio, ela não é mais garagem, correto? Automaticamente ela deixa de ser garagem. Então, mesmo havendo rebaixo, né,
Pode estacionar porque ali não é mais considerado garagem. E aí não há multa, não há perigo Não há de multa, não há. Isso aí é a lei de trânsito que diz. Então, por isso que eu digo, né? Eu como coordenador do departamento de trânsito, eu tenho que estar sempre lendo, tenho que estar sempre pesquisando. Então, todos os dias praticamente saem resoluções novas, seu Oswaldo, né? Então, daqui a pouco foi feita uma lei, logo em seguida sai uma resolução, mudando essa lei, ou aperfeiçoando, ou complicando, é uma das duas. Então nós temos que estar sempre procurando um aperfeiçoamento para conseguirmos acompanhar as mudanças que existem no Código de Trânsito Brasileiro. Mas e realmente, sem ter uma divulgação disso e o pessoal ficar sabendo, isso aí causa sérios problemas para o comando, para o coordenador do departamento. Ele recebe muitas críticas que não há nenhuma razão de serem feitas. É, por isso que eu coloco sempre, né, na função que nós estamos, que a gente exerce, quando a crítica... Eu sempre fui daquela opinião, para mim criticar, eu tenho que ter conhecimento de causa, né? Eu jamais vou criticar alguém se eu não tiver conhecimento de causa. Então, muitas vezes é o que eu coloco, as críticas construtivas, elas são válidas. E muitas vezes nós, pessoas públicas, nós não temos como nos defender. Essa que é a realidade. Então tem pessoas que, porque eu quero, não quero. Eu vou listar um exemplo típico. Agora a moda virou quebra-mola, né? Todo mundo quer quebra-mola. Primeira coisa que o senhor pede é paralelepípedo ou asfalto, depois um redutor de velocidade. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer um estudo técnico para ver se realmente o local é de necessidade de um redutor de velocidade. Porque se não ser Denatran vem para cima do Departamento de Trânsito e te cobra e te toca uma multa e tu vai ser responsabilizado. Então esse dia chegou um cidadão para mim, né, mandou um ofício até ofendendo, né, me ofendendo, dizendo um monte de bobagem. Este xingo bastante. É verdade, né? E faz parte, só que eu não estou ali para agradar, eu estou ali para cumprir o que diz a lei de trânsito. Aí o cidadão me colocou que tinha dificuldade de sair da garagem dele, que ele tinha que colocar um quebra-mola na frente da casa dele porque ele tinha dificuldade de sair da garagem. Isso não é motivo para se colocar um redutor de velocidade. Para uma pessoa, né? Tem que verificar no local se há acidente de trânsito, o número de veículos que passa, o número de pedestres que usa aquela via. Então são vários projetos que nós temos que analisar para cumprir e fazer o que realmente determina a lei. No começo eles eram totalmente contrários a esses quebra-mola. Não queriam saber, tinham que terminar. Agora, eu acho que o quebra-mola é o melhor. Na minha opinião, eu acho que é a melhor coisa. Não tira dinheiro da pessoa e obriga. Porque aqui por exemplo, está se falando de fiscalização, nós temos uma avenida onde nós temos um canteiro no meio para atravessar. Se não tem esse canteiro, o cara que sai da sinaleira, ali da 25 de julho, Olavo Bilac, né? Sim. O cara que sai dessa sinaleira até o jornal, passa em 80 aqui. Não tem nem o que discutir. Exatamente. Então essas pessoas atravessam correndo, deixa o cara do outro lado, tem que correr. Não exigiria uma fiscalização com radar, eles não têm, né? Infelizmente, para o senhor ter uma ideia, logo que eu assumi o Departamento de Trânsito em 2009, eu utilizava diariamente o radar. Inclusive, nos meios de comunicações, eram divulgados locais que estariam nesse radar. Porque a intenção não era arrecadar, dar dinheiro. Era educar. Exatamente essa era a função do radar. Foi criada uma lei municipal, né, na Câmara de Vereadores, proibindo esse tipo de equipamento no município de Lajeado, né? Então, para se evitar, é difícil trabalhar nesse sentido, porque isso acaba politicamente não sendo muito bom, né? E como eu sou técnico, eu não sou político, né? Então eu trabalho dentro daquilo que a lei permite. A causa de não ter radar é da Câmara Municipal. Foi criada uma lei e criada toda uma polêmica em cima do radar. Fazem tudo errado, pedem aumento de salário e aumentar os vereadores e proíbem de fazer um trabalho desses, né? E sem dúvida era um trabalho educativo, né? Claro, porque nós teríamos até o controle de quantos veículos passam pela via. Então, quando eu digo assim que circulam pelo município em média de 90 mil veículos dia, sim, não é eu acho,
É comprovado. Como eu comprovo isso? Através dos equipamentos eletrônicos, pelas lombadas eletrônicas. Então, toda a cidade, no município de Lajeado, em toda entrada e saída do município, tem um equipamento eletrônico, uma lombada eletrônica. Então, quando um veículo passa ali, para o senhor ter uma ideia, não é só, acusa todo veículo que passa por ali. Sim, isso eu sei. Né? E inclusive bicicleta. Até bicicleta, o radar, a lombada eletrônica capta. E essa fiscalização, eu acho que deveria ser realmente... Eu até vou me preocupar com esse assunto da... O jornal vai se preocupar com esse assunto de terminarem com essa fiscalização. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, terminando com isso, está protegendo os infratores. É o trabalho que ela está fazendo. Assim, tem certas coisas que nem eu lhe digo, né? Eu sou técnico, eu não sou político, e eu não gostaria de entrar em polêmica, né, com a Câmara de Vereadores. A opinião que eu tenho nesse sentido é que porque não há respeito de trânsito em Lajeado. Na Júlio de Castilho se respeita essa faixa para o pedestre. Está mudando um pouco, né? Eles estão tirando umas do meio e coisas, estão fazendo umas novas, né? Isso. Porque aqui na esquina aí ninguém respeita. Os caras abrem a sinaleira lá, vêm embora. Se tiver alguém passando, que passe correndo, porque senão eles passam por cima. E eu posso lhe garantir uma coisa, até através de números, né, de estatísticas, nós confirmamos que houve uma melhora significativa em questão de respeito ao pedestre, principalmente na Júlio de Castilho. Sim, houve, sim. Né? Porque hoje, se nós pararmos ali para verificar, hoje o condutor já respeita o pedestre, ele já para. Né? O nosso problema maior é nas vias secundárias, ou seja, tipo aqui na frente do informativo, nessas vias mais retiradas onde não tem tanta fiscalização. E eu também acho que está muito apagada, eles devem estar repintando. Nós estamos agora... Ô Finkler, eu gostaria de conversar mais uma porção contigo, mas aquele relógio ali já está mandando nós parar, daqui a pouco eles gritam lá do outro lado do vidro. Mas eu gostaria de fazer uma meia parceria não a televisão pode ser também, mas mais o jornal, com o teu trabalho. Quer dizer, quando tu tivesse necessidade de fazer qualquer coisa, dar alguma informação, clarear qualquer situação, vem aqui na TV, no noticioso, use o jornal para isso. Então, as portas estão abertas porque realmente há essa dificuldade de fazer, e isso sem nenhuma preocupação monetária. É para ajudar no teu trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar os motoristas e ajudar os transeuntes, as pessoas que passam. Eu quero te agradecer. Quer dizer mais alguma coisa rapidamente? Eu agradeço a parceria que sempre tive com o Jornal Informativo, né? Sempre foi um meio de comunicação que nos apoiou bastante, o departamento, e ele reafirma, né, seu Oswaldo, quando a crítica for construtiva, que seja feita. Isso me auxilia bastante, porque eu tento mudar, eu tento fazer a coisa melhor, da melhor maneira possível. Eu lhe agradeço do fundo do coração e estou sempre à disposição. Quando o senhor precisar também, o Departamento de Trânsito do município de Lajeado está à sua disposição. Eu acho, senhores telespectadores, que a gente teve uma excelente oportunidade de conversar com o coordenador e ele prestou alguns esclarecimentos bem válidos, porque a gente faz críticas em cima de uma coisa onde ele está praticando a lei e quem são os infratores somos nós com essas críticas. Deveríamos pensar um pouco mais e realmente buscar uma colaboração maior, porque o trânsito não é um problema de Lajeado, o trânsito é um problema do mundo inteiro que não estão descobrindo de que maneira vão solucionar isso aí, e Lajeado cresceu fora de todas as perspectivas e naturalmente não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos solucionar todos os problemas que afligem a nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853.